Como tem sido estes últimos dias para você? Tem sido dias fáceis ou difíceis? Tem sido dias alegres ou de muita tristeza? Como tem sido esses dias para você? Sabe, eu sei o que é passar pelo deserto, pelo vale da sombra da morte. Talvez eu estou falando com algumas pessoas aqui que está passando por um tempo muito complicado, muito difícil, de grandes desafios. Coloca para mim aqui, dias fáceis, ou dias difíceis, ou dias de tristeza, ou dias de alegria. Escreve para mim aqui que eu quero orar por você hoje ainda. No final eu vou fazer esta oração, por isso você não pode perder toda a reflexão de hoje. Conhecidos pelos seus frutos. Mateus capítulo 7, verso 20 a 23, Jesus disse assim: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe, esta é uma passagem muito desafiadora do Evangelho de Mateus. Jesus aqui alerta sobre a importância de sermos reconhecidos pelos nossos frutos. Eu quero considerar com vocês aqui nesse texto 6 pontos importantes. Primeiro, vamos ver o contexto do discernimento espiritual. Jesus nos instrui aqui sobre como viver de maneira que a gente reflita o reino de Deus. Veja, ele afirma, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus nos chama aqui a discernir a verdadeira natureza das pessoas, não pelas suas palavras, mas pelos seus atos. Até porque, gente, falar não é difícil. Falar uma teoria não é difícil. O grande desafio quando se trata do evangelho, do cristianismo, é viver, é praticar, é produzir frutos. John Stott, no seu livro Cristianismo Básico, enfatiza que o verdadeiro cristão é aquele cuja vida é uma demonstração visível da fé que professa. Gente, eu, você, nós devemos estar atentos não apenas ao que as pessoas dizem, mas ao que fazem, pois os frutos revelam a verdadeira essência do coração. Os frutos revelam a verdadeira essência do seu, do meu, do nosso coração. Em nossa vida diária, devemos cultivar o hábito de avaliar nossas próprias ações e as dos outros à luz dos frutos que produzem. Isto significa estar atento às atitudes e comportamento que refletem verdadeiramente o caráter cristão, como a compaixão, a honestidade e a integridade. Segundo ponto que eu quero considerar e refletir com você é a ilusão das aparências religiosas. E esse é um tempo em que você, eu, nós devemos estar muito atento às aparências religiosas. Jesus adverte sobre aqueles que, apesar de parecerem piedosos, não possuem um relacionamento genuíno com Deus. Esse versículo 21 do capítulo 7 deveria provocar em todos nós uma profunda reflexão e autoanálise. Veja, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que faz a vontade do Pai.
Esta passagem nos lembra que a mera confissão verbal não é suficiente. E olha, nós vemos muitas pessoas fazendo confissões verbais, mas só isso não é suficiente. Dietrich, aquele pastor que viveu no tempo do nazismo e foi morto pelo sistema nazista, ele, no seu livro O Custo do Discipulado, nos alerta contra a graça barata, que é a graça sem arrependimento e transformação. E é interessante como hoje se prega tanto esta graça, graça sem arrependimento, graça sem transformação, graça sem mudança de vida. A verdadeira fé, ela se manifesta em obediência e compromisso com a vontade de Deus. A verdadeira fé se manifesta em obediência e compromisso à vontade de Deus. Todos nós devemos nos examinar continuamente para garantir que nossa fé não seja superficial, seja apenas a verbalização daquilo que a Bíblia diz, mas não a prática. Isso envolve um compromisso genuíno em viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, buscando sempre uma transformação interior que se reflete em nossas ações e decisões diárias. O meu terceiro ponto a considerar, antes de continuar, deixa eu fazer um pedido que eu sempre faço aqui. Você que me segue aqui todos os dias, já se inscreveu no meu canal? Você sabia que mais de 50% das pessoas que me ouvem aqui todos os dias não se inscreveram no meu canal? Então, olha, tire aí 10 segundos, não vai te custar nada. Tem um botão aqui, inscreva-se, clica aí, isto. Agora, ativa o sininho para você receber sempre a informação de um novo vídeo. E aí, clica na palavra todos. Fez isso? Ó, inscreva-se, ativa o sininho, palavra todos. Aí o YouTube manda a nossa mensagem para milhares e milhares de pessoas. Nós precisamos alcançar o Brasil com esta palavra transformadora e você pode ser um canal da graça de Deus me ajudando a fazer isso. Ok? Obrigado por você se inscrever no meu canal. Deus abençoe você. Bom, a importância da obediência. A verdadeira marca de um seguidor de Cristo é a obediência à vontade de Deus. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Tudo que Deus espera de mim e de você é obediência. Jesus enfatiza que entrarão no reino dos céus aqueles que fazem a vontade do Pai. Entrarão no reino dos céus aquele que faz a vontade do Pai. A obediência não é uma opção, mas uma evidência da nossa fé. Sem obediência, não revelamos, não manifestamos, não demonstramos a nossa fé. A obediência não é uma opção, mas é uma evidência da nossa fé. A W. Tozer, no seu livro Em Busca de Deus, afirma que a obediência é a chave para a intimidade com Deus. Ou seja, quem não obedece a Deus nunca terá intimidade com Deus. A obediência é a chave para a nossa intimidade com Deus. Quando obedecemos, demonstramos que confiamos em Deus e nos submetemos ao seu senhorio. Não adianta você orar todos os dias, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, se você não se submete ao senhorio de Cristo, se você não obedece, se você não faz a vontade dele. Devemos cultivar uma vida de obediência, buscando a orientação de Deus em oração e através das Escrituras. Sabe, isso significa tomar decisões que honrem a Deus, mesmo quando são difíceis e impopulares, confiando que seus caminhos são sempre os melhores para nós.
O quarto ponto que eu quero considerar aqui com vocês é o perigo do engano espiritual. Nós vivemos aí um tempo de muito engano, e principalmente espiritual. Veja como Jesus descreve este cenário. Um cenário em que muitos dirão que realizarão grandes obras em seu nome, mas ele responderá, verso 22, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa é uma advertência séria sobre o perigo do engano espiritual. Vão dizer, curamos no teu nome, libertamos pessoas no teu nome, realizamos milagres no teu nome. Mas a resposta será, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Esta é uma advertência séria sobre o perigo do engano espiritual. Podemos estar envolvidos em atividades religiosas e ainda assim estarmos longe de Deus. Para mim, aqui há uma advertência muito séria. A gente pode se perder ou perder Deus de vista trabalhando para Deus. A gente pode estar longe de Deus fazendo muito para Deus. Preste atenção. C.S. Lewis, em seu livro Cristianismo Puro e Simples, nos lembra que as boas obras sem um coração transformado são vazias. Como eu gostaria de gritar isso dentro das igrejas, dentro das casas. As boas obras sem um coração transformado são vazias. Queridos, devemos examinar nossas motivações para garantir que nossas ações sejam uma expressão genuína de nossa fé em Cristo. Toda manhã nós deveríamos orar assim, Deus, sonda o meu coração. Veja se as motivações do meu coração realmente estão alinhadas com o teu coração. Veja se as motivações do meu coração não são malignas. Porque se for, liberta-me, corrige-me, alinha o meu coração com o teu. Isso envolve buscar um relacionamento profundo e autêntico com Deus, onde nossas obras fluem naturalmente de um coração verdadeiramente transformado. O meu quinto ponto para essa reflexão é a necessidade de frutos verdadeiros. A necessidade de frutos verdadeiros. Os frutos verdadeiros são aqueles que refletem o caráter de Cristo em nós. Josué, como eu posso saber que eu estou produzindo frutos verdadeiros? A pergunta é simples. Tudo o que você faz reflete o caráter de Cristo? Tudo o que você fala reflete o caráter de Cristo? Como você lida com as suas coisas, com as suas decisões, escolhas, relacionamentos, reflete o caráter de Cristo? Em Gálatas 5, versos 22 e 23, nos fala sobre o fruto do Espírito, que inclui amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Richard Foster, em seu livro Celebrando a Disciplina, destaca que a transformação espiritual é um processo contínuo que resulta em frutos visíveis em nossa vida diária. Sabe, nós precisamos de forma intencional cultivar os frutos do Espírito em nossas vidas, permitindo que o Espírito Santo nos transforme. Cultivar as virtudes do fruto do Espírito, permitindo que o Espírito Santo nos transforme. Glória a Deus. Glórias a Deus. Isso requer prática diária. Diariamente. E uma disposição para permitir que Deus trabalhe em nós, moldando-nos à imagem de Cristo. Por último, esse é um ponto importante. A urgência do arrependimento e da conversão. A urgência do arrependimento e da conversão. Finalmente, Jesus nos chama ao arrependimento
e a conversão genuína. Sabe, queridos, nós devemos avaliar nossas vidas à luz das Escrituras e buscar a direção do Espírito Santo para corrigir nossos caminhos. Charles Spurgeon, em seus sermões, frequentemente ele enfatizava a necessidade de um coração contrito e arrependido. O arrependimento é o primeiro passo para uma vida que produz frutos que glorificam a Deus. O arrependimento é o primeiro passo para uma vida que produz frutos que glorificam a Deus. Não há como você produzir frutos que glorificam a Deus se não houver atitude de arrependimento. Todos nós precisamos manter um coração aberto ao arrependimento, prontos para confessar nossos pecados e buscar transformação. Isso envolve uma disposição constante para mudar e crescer em nossa caminhada com Deus, permitindo que Ele nos guie em direção a uma vida que glorifica o seu nome. Permita-me contar para você aqui uma ilustração para você entender melhor tudo o que eu estou falando aqui hoje ao seu coração. Havia um agricultor que plantou 2 árvores em seu pomar. Ambas cresceram e floresceram. No entanto, quando chegou a época da colheita, uma árvore produziu frutos doces e abundantes, enquanto a outra produziu frutos amargos e escassos. O agricultor percebeu que a diferença estava nas raízes. A árvore que produziu bons frutos estava bem enraizada e nutrida, enquanto a outra tinha raízes superficiais e doentes. Assim é em nossas vidas. Aquilo que nutrimos em nossos corações determinará os frutos que produzimos. Eu vou repetir. Aquilo que nutrimos em nossos corações determinará os frutos que produzimos. Eu, você, nós precisamos cuidar de nossas raízes espirituais, alimentando-as com a palavra de Deus e a oração. Por isso que eu insisto aqui que nós devemos ler a palavra e orar e ler a palavra diariamente, todos os dias, para que possamos produzir frutos que honrem a Deus e sejam uma bênção para os outros. Concluindo a nossa reflexão, antes de concluir, eu quero que você coloque aqui o nome de alguém que você quer que eu ore e também um pedido seu de oração. Quando nós refletimos em Mateus capítulo 7, versos 20 e 23, somos chamados a examinar nossas vidas e a buscar uma fé autêntica que se manifesta em obediência e frutos verdadeiros. Hoje é dia de uma autoavaliação para refletir se estamos vivendo uma fé verdadeira, um cristianismo autêntico, se os frutos que nós produzimos evidenciam um coração obediente à vontade de Deus. A minha oração hoje é que Deus nos capacite a viver de maneira que nossos frutos glorifiquem ao nome do Senhor e impactem o mundo ao nosso redor. Que cada um de nós possa ser como uma árvore bem enraizada, produzindo frutos que são uma bênção para outros e que trazem glória ao nosso Pai eterno. Nós vamos orar. E eu quero orar com você e por você. E eu não me esqueço de que eu prometi que hoje eu vou orar por você, eu vou orar por sua casa, eu vou orar por muitos que já deixaram o seu pedido de oração aqui, e eu quero orar por todos aqui agora. Por exemplo, a Rosineide Santos, ela pede oração para a salvação do marido, para a cura da Bruna,
que está com câncer na cabeça. Eu quero orar. Eu quero orar também pela Carmen, que está fazendo hemodiálise. Sim, nós vamos orar. Eu quero orar pela Tereza também. A Tereza que colocou aqui os seus pedidos de oração. Eu também quero orar pela Alessandra Marques. Coloca aí também o seu pedido de oração, o seu nome, o nome da sua família, para que nós estejamos orando aqui. Vamos orar? Senhor, nosso Pai querido e eterno, Pai das misericórdias infinitas, Pai que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece, que tudo sonda, que tudo esquadrinha. Pai, nós estamos aqui todos os dias orando, ministrando a Tua palavra, e hoje nós falamos sobre o caráter do cristão que se manifesta através de um comportamento que revela um coração que teme ao Senhor. Pai, que nós possamos ser cristãos autênticos, vivendo uma fé verdadeira, obedecendo a Tua palavra e a Tua vontade. E agora, Senhor, quantos pedidos de oração nós temos aqui? E eu quero orar de forma muito peculiar hoje, pela Rosinei Santos. Ela pede, Senhor, a salvação do marido e a cura para a sua enfermidade. Senhor, ela fala também da Bruna, que está com câncer na cabeça, e a Célia, que também está enfrentando uma enfermidade. E eu quero colocar todas elas aqui, a Bruna, a Rosinei Santos e a Célia. Senhor, Tu és um Deus que sara, Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que liberta. Tu és um Deus que faz mais e além do que nós pedimos ou pensamos. Senhor, eu oro pela Laine Carneiro e também pela Tereza. Senhor, pela Lídia Martins. Sim, eu oro pelo Francisco Júnior. Pai, eu oro por todos estes, a Jussara Santos, que colocaram o seu nome, o nome de um amigo, de uma amiga, de um irmão, de uma irmã. Tu és o Deus de resposta. Tu és o Deus que surpreende. Vai quebrando laços, cadeias, amarras, arapucas. Vai fazendo um grande milagre e realizando uma grande obra. Eu peço, Senhor, que seja assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que sejam curados, libertos, sarados, abençoados. Agora, Senhor, eu coloco diante de Ti todas aquelas pessoas que disseram que estão vivendo um momento difícil, no deserto, no vale da sombra da morte, que estão passando por uma prova que às vezes dá a impressão de que elas não vão conseguir atravessar. Espírito, venha, fortalece, orienta, dá sabedoria, dá força, da graça. Eu oro por todos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero muito que você coloque um testemunho. Você que me acompanha aqui há 1 ano, 2 anos, 3 anos, coloque um testemunho seu aqui. Eu quero muito me alegrar com você na sua vitória. Então coloca um testemunho aqui, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Não deixe de me acompanhar nas redes sociais. Você já me acompanha no Instagram? @PR Josué Gonçalves. Você já conhece o SOS Casamento Curado? @SOS Casamento Curado. Nos acompanhe, nos siga. Tem muita coisa boa lá. Não perca por nada a nossa próxima reflexão. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Deus abençoe o seu lar. Um beijo no seu coração. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus.